E aí pessoal, Tio Elias aqui com vocês em mais uma videoaula do nosso canal Ilustra Química. E hoje a gente continua com nossos estudos voltados à química inorgânica, sendo que focaremos agora em número de oxidação, certo? Mas antes de mais nada, se você ainda não é um inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa as notificações, assim fica bem mais fácil de saber quando tiver nova videoaula aqui no canal. No card eu estarei deixando sugestões de outras videoaulas para vocês, e quase toda quinta e sexta-feira a gente tem videoaula nova aqui no canal Ilustra Química. Quando a gente vem a falar de número de oxidação, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que entender é que ele é o número que mede a carga real ou então a carga aparente de uma espécie química. Carga real e carga aparente remetem a ligações iônicas e ligações covalentes, também conhecido como ligação molecular, certo? Na ligação iônica, pessoal, eu tenho uma espécie que ganha e outra espécie que perde elétrons, certo? Então, a espécie que ganha elétrons, eu tenho um excesso de carga negativa, então será carga negativa. Já na espécie que perdeu o elétron, eu tenho uma deficiência de carga negativa, com isso eu vou ter aí uma carga positiva, certo? Essas cargas, elas são definidas como cargas reais, já que eu tive um ganho ou então uma perda de elétrons, que corresponde aí à carga negativa. Já na carga aparente, essa carga aparente vai ocorrer em ligações covalentes, onde eu tenho espécies que simplesmente querem receber elétrons. Como as duas espécies ou mais só querem receber elétrons, ninguém vai conseguir arrancar o elétron de ninguém. E nisso eles passam a entrar em acordo e compartilhar um elétron cada para aí formar uma ligação covalente, um compartilhamento de elétron entre essas espécies químicas e formando assim um composto molecular, certo? O que vem a ocorrer aí é que nessas espécies haverá o desvio de nuvem eletrônica. Aquela espécie que for mais eletronegativa vai atrair mais fortemente elétron para ela, com isso ficando aí um aglomerado de elétrons daquele lado. Com isso eu terei uma carga parcial negativa, e do outro lado, onde tem menos elétrons, uma nuvem eletrônica mais ralinha, eu vou ter uma carga aparente ou então a carga parcial positiva, certo, pessoal? Em suma, eu tenho aqui que o NOx ele vai corresponder à carga do átomo, certo? Tudo aquilo que eu falei até agora e se resume a isso. Então o NOx, eu posso ter aí o NOx de um átomo neutro, que será 0, certo? Eu terei o NOx de íons, que será correspondente à carga daquele íon. Então se o íon tem carga mais 1, seu NOx será mais 1. E também tenho aquele NOx que corresponde à carga que o elétron vai assumir em uma molécula, certo? Então a gente vai ver aí a somatória, lembrando que ao final todas as cargas tem que ser igual a 0 quando a gente fizer essa somatória, ou então igual à carga que o composto apresenta ao final do nosso cálculo, certo? Bem, continuando aí, pessoal, quando eu venho a falar de átomos, como dito lá na parte de ligações iônicas, eu tenho que os átomos eles podem, por exemplo, ganhar ou então perder elétrons. Se a espécie ganha elétron, eu tenho aí uma diminuição do NOx, já que eu estou aumentando a carga negativa, então eu tenho uma diminuição daquela carga que eu já tenho aqui. Por exemplo, um elemento que o seu NOx é neutro, no caso 0, se ele ganha elétrons, ele fica com o NOx menos 1. Então eu tive uma diminuição desse NOx, passando de 0 para menos 1. Já no caso, se uma espécie ela tem carga 0, por exemplo, vindo aqui para o zinco ele tem carga 0. Quando ele doa elétrons, o zinco ele pode doar até 2 elétrons, certo? Como eu estou perdendo carga negativa, eu fico com carga positiva equivalente no caso. Então, se ele perdeu 2 elétrons, eu fico com carga positiva mais 2. Então, ele saiu de 0 e foi para mais 2, o que corresponde aí no aumento do NOx. E ainda falando de elétrons, quando eu tenho o ganho de elétrons, eu digo que aí ocorreu uma reação de redução, e quando houver
perda de elétrons, eu tenho aí que dessa vez caracteriza uma reação de oxidação, certo? Onde a espécie que ganhou elétrons, onde houve redução, vai ser classificada como agente oxidante, e a espécie que perdeu elétrons, onde ocorreu oxidação, vai ser definido aí como agente redutor, algo que a gente vai ver em outros conteúdos à frente, certo? Bem, para facilitar aqui a questão da definição do NOx, pessoal, a gente tem elementos de NOx fixo, ou então elementos com NOx semifixo, tá certo? Onde, na maioria dos casos eles irão assumir o mesmo tipo de carga. Por exemplo, família 1 e família 2, respectivamente, terão NOx igual a +1 e NOx igual a +2. São NOx fixos nessas duas famílias. Qualquer elemento dos alcalinos ou então dos alcalinos terrosos, respectivamente, terá carga +1 e +2. Com isso, a gente também tem elementos como a prata, zinco e alumínio, também respectivamente com NOx +1, +2 e +3. O flúor, o elemento mais eletronegativo da tabela periódica, sempre com NOx -1. Já aí também a gente tem os halogênios. Halogênios eles terão NOx quase sempre igual a -1, dependendo com quem eles estão ligados, por isso que eu não coloquei aqui como NOx fixo, mas na maioria dos casos serão -1. E o oxigênio, aonde na maioria dos casos o seu NOx será -2, a não ser que eu esteja falando em peróxidos, tá certo? Para essa definição, pessoal, a gente também tem algumas regras a seguir para fazer essa determinação do NOx. Por exemplo, eu tenho que a soma de todas as cargas será igual a 0. Se eu tiver aqui a molécula do H2SO4, aqui em cima, quando não aparece nada, a carga é 0, certo? Então, quando eu for somar todas as cargas dos elementos que compõem essa molécula, no final a carga tem que ser igual a 0. Já em contrapartida, se eu não tiver uma carga 0, se eu tiver uma carga -1, por exemplo, a soma de todos os elementos terá que ter aí uma carga igual a -1, certo? Quando eu falo aqui em NOx substâncias simples, eu tenho que eles sempre serão igual a 0. Por exemplo, quando eu falei do zinco, eu vou definir aí como uma substância simples, então o seu NOx será igual a 0, certo? O2, seu NOx igual a 0, Cl, seu NOx é igual a 0 e assim por diante. Já no caso dos íons, sempre tem NOx igual à sua carga, então quando eu falo do alumínio com carga +3, o NOx desse íon será +3. O carbono tem NOx que vai variar entre o +4 ao -4, certo? E os elementos que perdem elétrons têm seu NOx aumentado, ou seja, oxidação, e os outros elementos que ganham elétrons têm seu NOx diminuído, redução, certo? Onde aí aquele que sofre oxidação é agente redutor e aquele que sofre redução é agente oxidante. Exemplificando isso, pessoal, vamos aqui determinar os números de oxidação para cada elemento das espécies químicas abaixo. Primeira coisa, a gente terá que entender como vai funcionar esse cálculo. A questão vai te dar a molécula em si. A gente pode trabalhar apenas com a molécula na fórmula molecular, ou então com essa molécula passando para a fórmula estrutural, no caso, por exemplo, do peróxido, onde a gente tem que analisar um pouco melhor. Bem, o que vai ocorrer? Primeira coisa, aqui no HBr, certo? HBr. Como eu não tenho carga ali acima, pessoal, isso significa que a carga será igual a 0. Então a somatória da carga desses dois elementos terá que no final ser igual a 0.
eu vou ter que fazer o seguinte, eu tenho que observar aquele elemento que eu já conheço NOx e tentar descobrir a carga do outro elemento que eu não conheço. No caso aqui, HBr, eu tenho que os halogênios, por ser muito mais eletronegativo do que o hidrogênio, estará puxando mais fortemente o elétron. Com isso, o NOx, nesse caso, será um NOx padrão, que no caso dos halogênios, esse NOx será aqui de -1, certo? O que vai ocorrer agora? Para a gente calcular o NOx dessa molécula, eu vou fazer o seguinte. Quando eu estiver subindo, certo? Eu estarei multiplicando, e quando eu estiver descendo, eu estarei dividindo. Agora, multiplicando e dividindo por quem? Eu vou ter que essa carga, pessoal, quando estiver subindo, eu vou multiplicar pela atomicidade, e quando eu estiver descendo, eu também irei dividir pela atomicidade. Quando não aparece nada, a atomicidade é igual a 1. Então, como eu agora sei que a carga do Br é -1, eu vou multiplicar pela atomicidade. Então, -1 vezes 1 será aqui igual a -1. Agora, pessoal, aqui em cima eu quero um número que, quando eu somar, a carga seja igual a 0. Então, para esse caso, eu vou somar com mais 1. Então, 1 menos 1 é igual a 0. Encontrei a carga aqui acima, agora descendo eu vou encontrar o NOx. Pegando aqui a carga dividindo por 1, o NOx do hidrogênio aqui será mais 1. Então, para essa molécula, o hidrogênio, o seu NOx é igual a mais 1, e o bromo, o seu NOx é igual a -1. Deu para captar, pessoal? Vamos fazer mais um exemplo para ir pegando mais ainda o jeito. Vamos lá. Agora eu tenho aqui o Cl, certo? O4 com carga -1. Isso significa o que, pessoal? Que quando eu fizer a somatória das cargas, a carga final da molécula tem que ser aí de -1, certo? Bem, eu vou observar o seguinte, eu vou observar qual o elemento que eu já conheço NOx. Como a gente viu na tabela lá atrás, o NOx que eu conheço aqui será o NOx do oxigênio, que na maioria dos casos, a não ser quando for um peróxido, o NOx do oxigênio sempre será -2, certo? Então, mesma coisa, quando estiver subindo eu vou multiplicar, quando estiver descendo eu vou dividir. Subindo aqui eu tenho -2 vezes 4 é igual a -8. Sendo que agora eu quero um número que somado com -8 resulte em -1. Vindo aqui eu tenho que 7 menos 8 é igual a -1. Encontrado essa parte, encontrado a carga do cloro, agora a gente vai para concluir essa definição do NOx. Então, descendo agora eu vou dividir por 1, então 7 dividido por 1 é igual a mais 7. Então, para esse caso aqui, eu tenho que o Cl, o NOx é de mais 7 e o oxigênio, o seu NOx é igual a -2 para cada oxigênio, certo? Cuidado aí para não confundir a somatória das cargas dos elementos, por exemplo, o O4, com a carga de apenas um, que é -2, aliás, que é o do átomo do oxigênio, que seria aí igual a -2, já na somatória para os 4 oxigênios seria -8. E a gente chega na exceção para o oxigênio, que é o caso dos peróxidos. Nos peróxidos, pessoal, eu tenho o seguinte, eu tenho oxigênio seguido a oxigênio. Então, oxigênio que se liga a oxigênio, lembrando que eles fazem parte da família 16, eles querem fazer 2 compartilhamentos. Aqui eu tenho que eles vão completar as valências restantes com
os hidrogênios. Quando a gente vai analisar aqui as cargas, eu tenho que oxigênio não puxa mais do que oxigênio, então não tem carga resultante, aqui será zero, certo? Zero de um lado e zero do outro. Já no outro caso, eu terei que oxigênio puxa mais forte e oxigênio puxa mais forte, ficando aqui hidrogênio com carga mais um, hidrogênio com carga mais um também. Já o outro, no outro caso, eu tenho que o oxigênio fica com carga menos um e carga menos um. A partir disso aí eu já teria o NOx, mas vamos lá. No peróxido de hidrogênio, H2O2, eu tenho que a carga será igual a zero. Como dito em peróxidos, a carga do oxigênio será de menos 1. Menos 1 vezes 2, menos 2. Qual o número que eu somo com menos 2 para dar 0? Nesse caso, 2 positivo, certo? 2 menos 2 igual a 0. Voltando agora dividindo, 2 dividido por 2, mantenho a carga, será 1, certo? Nesse caso, eu tenho que hidrogênio, a sua carga é igual a mais 1, e já no oxigênio, no caso dos peróxidos, o seu NOx será de menos 1. Próximo exemplo, NaCl. No NaCl, ligação iônica, eu terei uma espécie que ganha e outra espécie que perde. Qual o NOx que eu conheço nesse caso aqui, pessoal? Eu conheço o do cloro? Basicamente não, certo? Que o NOx dos halogênios eles podem ser variável. Já do sódio, que faz parte da família 1, o seu NOx será sempre de mais 1. Mesma coisa, para cima passa multiplicando, então eu terei 1 que multiplica 1, ficando aí 1 positivo. Quando não tenho nada aqui, a carga é igual a zero. Eu quero um número que somando com mais 1 seja igual a zero, que nesse caso será menos 1. Agora voltando, dividindo pela atomicidade do cloro, menos 1 dividido por 1 será igual a menos 1, certo? Então, para esse caso, eu tenho que sódio é igual a mais 1 e cloro é igual a menos 1. Na letra E, pessoal, agora eu tenho o seguinte: MnBr2. No caso, aqui eu tenho que o que eu conheço é o NOx do bromo, já que ele faz parte dos halogênios. Como eu tenho aí uma ligação iônica, basicamente eu vou assumir a carga real. Então a carga real nesse caso aí será de menos 1 para o bromo. Como eu tenho que a carga resultante será igual a zero, multiplicando quando sobe menos 1 por 2 ficará menos 2. Eu quero um número que quando eu somo com menos 2 seja igual a zero, que para esse caso será mais 2. Voltando agora, dividindo, 2 dividido por 1 será 2 positivo. O NOx aqui será de Mn igual a mais 2 e Br igual a menos 1. E nosso último exemplo, Na 2S 2 e O3. Mais uma vez, eu não possuo carga, então a carga resultante será igual a zero. Eu vou buscar os elementos que eu conheço. O NOx, para esse caso, eu tenho aqui família 1, a do sódio, sempre NOx mais 1. E oxigênio, na maioria dos casos, NOx menos 2. Subindo, passa dividindo, descendo. Subindo, passa multiplicando, descendo, passa dividindo. Para cima eu terei aqui menos 2 vezes 3 igual a menos 6. Já no outro caso aqui, 1 que multiplica 2 vai ficar mais 2. Qual o número que eu vou somar com 2 e subtrair por 6, que será igual a 0? Para esse caso eu tenho aqui
mais 4, certo? Esse 4 agora vai voltar dividindo pela atomicidade do enxofre, então fica 4 dividido por 2, resultando aí em um NOx igual a mais 2 para o enxofre nesse caso. Na letra F, então, a gente tem aqui para sódio carga mais 1, para o enxofre carga mais 2 e para o oxigênio carga menos 2, certo? Mais fácil do que parece, né, pessoal? Só lembrar aí dos passos. Eu terei, por exemplo, uma molécula de até, sei lá, 3, 4 elementos. Então eu terei aqui X, Y e Z, sendo a atomicidade, por exemplo, 1, 2 e 3. Quando eu não tiver carga aqui acima, a carga será igual a 0. Para cima, como dito, será multiplicação. Para baixo será divisão. Dividindo por quem? Eu vou estar dividindo pela atomicidade e multiplicando, eu também estarei multiplicando pela atomicidade. Por exemplo, se o elemento aqui tiver carga menos 2 e o outro tiver carga mais 1, subindo eu estarei multiplicando, então aqui vai ficar menos 2 vezes 3 vai dar menos 6. Aqui a mesma coisa, subindo vai ficar o que? Mais 1, certo? 1 vezes 1. E o outro número ao meio eu vou procurar um que se encaixe. No caso aqui ficaria mais 5. E ao final teria que resultar em igual a 0. Volta dividindo, tá certo? Dividindo por 2, nesse caso não dá um número inteiro, é só uma exemplificação para a gente entender como iria acontecer aqui, tá bom? Então, esses aí são os passos para a gente definir o NOx do elemento quando ele está fazendo ligação. E no nosso último exemplo aqui, pessoal, eu tenho que determine o NOx da substância na equação química abaixo e em seguida defina quem sofre oxidação. Primeira coisa, mesma coisa que a gente viu lá atrás, eu tenho que definir o NOx de quem eu conheço. Por exemplo, NOx do oxigênio. NOx do oxigênio sempre será menos 2, a não ser que seja peróxido, certo? NOx do halogênio, quando ele for mais eletronegativo, será de menos 1. Aqui mesma coisa, do cloro será menos 1. Substância simples, o seu NOx é sempre igual a 0. E oxigênio menos 2 quando não for peróxido. Encontrando agora a carga de cada um, eu tenho carga aqui igual a 0, mesma coisa, igual a 0, também igual a 0, igual a 0 e igual a 0. Bem, subindo, eu estarei multiplicando. Então aqui, menos 2 vezes 2 igual a menos 4. Qual o número que somando vai dar igual a 0? Para esse caso, será aqui mais 4. Agora, para baixo, desce dividindo por quanto? Por 1. Então, 4 dividido por 1 será mais 4. NOx para esse elemento aqui será o mais 4. Mesma coisa aqui, subindo, multiplica 1 vezes menos 1, menos 1. Para dar 0, somo com mais 1. Dividindo agora, ficando mais 1, certo? Então, o NOx para o hidrogênio aqui será mais 1. Para esse caso, NOx do cloro é menos 1, como eu tenho 2, eu multiplico, ficando aqui menos 2. O número que somando para igualar a carga a 0 será aqui de mais 2, dividindo pela atomicidade, certo? Sobe, multiplica, desce, divide. 2 dividido por 1, ficando aqui mais 2. Cloro, gás cloro, a gente viu que substância simples, o NOx é igual a 0. E na água, subindo, fica menos 2, certo? Sendo que para igualar eu somo com 2. Descendo, dividindo, fica mais
1. Encontrando o NOx de todo mundo, agora sim eu posso definir quem está sofrendo aqui uma oxidação. Observando aqui, a gente vai procurar agora NOx que teve alguma alteração. No MN, eu tenho aqui que ele era 4, certo? Depois ele passa para mais 2. Observando aqui, pessoal, teve uma redução, ou seja, o seu NOx diminuiu. Se o NOx diminuiu, caracteriza uma redução, ele ganhou elétron. Já o outro elemento que sofre aqui alteração, o oxigênio, dos dois lados continua -2, hidrogênio dos dois lados ele continua como +1. Já quando a gente chega no cloro, o cloro, eu tenho aqui que no primeiro caso eu tenho que continua -1, mas no outro, quando observado, ele sai de -1 para 0, ou seja, houve aqui um aumento do NOx. Então, se houve um aumento do NOx, aconteceu uma oxidação. Então, a espécie que está sendo aí oxidada, que está sofrendo oxidação, é o cloro. Então, é isso aí, pessoal. Espero que a aula seja esclarecedora no conteúdo. Qualquer dúvida pode comentar, que em próximos vídeos de resolução de exercício eu tento abordar essa parte em específico. E a nossa aula foi fácil, assim. Valeu, pessoal. Não deixa de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Curte e compartilha esse vídeo com alguém que esteja com dificuldade. Valeu, tchau e até a próxima aula.